Cumprimento os alunos e alunas do curso básico em Teologia. Estamos aqui para a quinta aula de Missiologia. Gostaria de deixar para os irmãos esse pensamento. Temos que levar a palavra de Deus aos outros povos, não a nossa cultura e nossos costumes. Dando continuidade à quarta aula, que tivemos um problema técnico e a aula foi interrompida, nós estávamos falando sobre antropologia, estávamos falando a respeito da necessidade exatamente de nós termos o cuidado de levar para outros povos a palavra do Senhor, não a nossa cultura, nossos costumes. Eu passei para os irmãos alguns vídeos, passei para o grupo, dentre eles sobre o Haka Maori, que eu expliquei na aula passada a respeito dessa cultura, e inclusive contei para os irmãos um testemunho de um casal missionário que não interpretou bem o presente que ganhou dos Maori, e depois um outro casal de missionário que entendeu e as coisas se normalizaram. E também passei para os irmãos um documentário sobre a Janela 1040. Não é necessário os irmãos lerem todo o documentário, porque ele é grande, é um estudo, mas os irmãos podem pegar tópicos para se inteirar mais detalhadamente da Janela 1040, que é tão importante, também chamado como cortina de ferro anteriormente. E a questão, voltando à antropologia, quando eu estava falando para os irmãos que houve o corte do vídeo, foi a respeito de nós estarmos fazendo a obra do Senhor. E Deus, através do Espírito Santo de Deus, vai nos dando condições de fazermos a obra do Senhor da melhor maneira possível, quer sejam missões urbanas como missões transculturais, com essa preocupação de levar a palavra de Deus e não a nossa cultura, nossos costumes. Da mesma forma, quando estamos fazendo missões urbanas e encontramos com pessoas de outros credos ou mesmo de outros países, como eu dei o exemplo do rapaz sírio, e nós temos que estar pedindo a Deus sabedoria para estarmos falando da palavra do Senhor, mas sem agredir a cultura e os costumes desse povo, tá certo? Tanto indo lá, quanto estando fazendo aqui, nós temos que estar preocupados em pregar a palavra do Senhor. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos pregar a palavra do Senhor e fazer missões em nome de Jesus. Então a antropologia ela é importante exatamente nessa fase de sabermos, termos a preocupação de não impor a nossa cultura a quem quer que seja, e sim a palavra de Deus. Vocês vão ver mais detalhes nisso no trabalho sobre cosmovisão, que eu aconselho que vocês façam o trabalho, mesmo que nós não temos ainda data para retornarmos, mas não deixar acumular os trabalhos, tá? Os irmãos que já fizeram, quiserem entregar, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, nós temos uma live lá no Templo Central, onde funciona o Bandejuf. E eu estou regularmente às terças-feiras lá. Então é só os irmãos que quiserem levar e também assistir a live de estudo bíblico e entregar o trabalho. Se não, pode deixar reservado em casa, guardado. Quem não fez ainda, dê andamento para não acumular. Eu aconselho os alunos. E quando voltarmos, então, vocês entregam em nome de Jesus. E nós temos aqui cultura e divisões. Relembremos a definição de cultura, segundo o dicionário Aurélio. Cultura é o complexo de comportamento de crenças das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e características de uma sociedade. Por isso que a gente tem que ter cuidado na questão de missões, principalmente missões transculturais. Mas não podemos também deixar de preocuparmos uma vez que vamos fazer missões urbanas. Conforme eu falei com os irmãos, tem situações e situações. Cultura material em relação à cultura social. O dinheiro e a riqueza são desejados pelo homem, não só porque possuem valor em si, mas também porque proporcionam um status diferente diante de uma sociedade. Um homem rico é um homem importante, respeitado. A riqueza proporciona segurança, poder e prestígio, a não ser se for adquirida de forma ilícita.
A tendência natural do homem de querer possuir tal status produz uma influência inevitável da cultura material sobre a cultura social. Veja que exemplo interessante de um fato ocorrido entre os índios no Canadá. Na tribo dos índios Atapascan, no norte do Canadá, antigamente, quando o clima era muito frio e a vida, consequentemente, muito difícil, uma mulher tinha 2 ou 3 maridos. A escassez de alimentos e a difícil economia não proporcionavam condições para um homem sustentar uma pessoa e a respectiva prole. Mas aconteceu um fato que mudou radicalmente esse sistema. Os homens daquela tribo adquiriam espingardas e se tornou bem mais fácil conseguir caça. Então podiam matar animais maiores se houve abundância de alimentos. A partir de então, os homens podiam sustentar suas respectivas famílias e eles é que passaram a ter 2 ou 3 esposas, concluindo a espingarda é um bom material. Mudou a espingarda, que é um bom material, mudou a cultura social. Ou seja, aqui está dando um exemplo de que através da questão material influenciar na questão social. Mas nós que somos seguidores de Cristo, nós sabemos que nós temos que estar voltados para a orientação que a Bíblia nos dá. Mas aqui é um exemplo de como o material pode influenciar no social, tá? Cultura material em relação à cultura religiosa. A influência do material é forte, até mesmo na vida religiosa. Isso nos traz Isso nos traz mais uma vez a revelação da verdadeira essência da natureza humana. Na Suíça, que é chamado Banco do Mundo, onde muitas pessoas de outros países têm investimentos lá, não só os suíços, eles dizem não precisar de Deus, afinal tem uma economia estabilizada, etc. Já no Brasil, muitos vão aos centros espíritas com o propósito de conseguir êxito nos negócios, ou mesmo para ganhar na loteria, outros telecine e outros mais. A razão dessa procura religiosa é meramente econômica. Em contrapartida, observamos que as pessoas que possuem poucos recursos financeiros, ou que já tiveram muito e perderam tudo, são mais abertas para experiências genuinamente religiosas. Realmente, a questão do material e ligada à cultura religiosa, isso acontece. Mas eu vou dizer para os irmãos que eu conheci, e conheço muitas pessoas que têm condição material, mas vivem num vazio existencial muito grande, por falta do Senhor Jesus, deles abrirem o coração para o Senhor Jesus. Até às vezes abre o coração para o Senhor Jesus por um momento, mas depois, como aquele jovem rico, onde disse Jesus: deixai tudo, vendei tudo, dai aos pobres e siga-me. Ele pegou e não quis fazê-lo. Ele voltou para os bens materiais, porque o seu coração estava nos bens materiais. Isso acontece muito, Na Suíça, nós sabemos que tem vários casos de suicídios, várias situações de depressão, e é um país rico. E tem pessoas que são abastadas que você, quando tem a possibilidade de conversar com ela, você percebe esse vazio existencial. Então, a cultura material em relação à cultura religiosa existe sim, mas tem casos e casos. Cultura material e missão cristã. É importante nós termos a preocupação de fazermos missões, estarmos dispostos a fazermos missões, tanto transculturais como missões urbanas. E é aquilo que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, sempre eu falo a respeito de missões, que você, nós temos que orar por missões, nós temos que contribuir, nós temos que estar disponíveis para fazer missões. Não esperar sobrar recurso, é dar um passo à frente. Deus abençoa e Deus dá a condição para podermos fazer a sua obra. De acordo com a capacidade de cada um, Deus é Deus. As diversas facetas de missões e a verdadeira missões. Fazer missões é querer que alguém conheça, saiba, se certifique de onde eu venho, de onde eu venho tem coisas boas, maravilhosas, capazes de mudar o curso de uma vida, que onde essas pessoas estão não podem ter, e como eu tenho a solução do problema. Olha só, qualquer problema, o mais difícil que seja, nós temos solução que é Jesus. Então, fazer missões é querer que alguém saiba que nós não temos
a solução para quaisquer problemas, mas nós temos um Deus que soluciona qualquer problema. Nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, estamos representando Cristo na face da terra. E através do Espírito Santo, nós somos impulsionados a estar fazendo missões. Vocês lembram que eu passei para os irmãos que a igreja cresceu muito durante o Império Romano, onde havia perseguição. Não vamos esperar que venha perseguição para estarmos fazendo o indo do Senhor Jesus. Lembra que eu falei com os irmãos sobre o id e o indo? Alguns teólogos defendem o id, mas muitos teólogos também, mais recentemente, estão defendendo o indo, que é no gerúndio, tirando a tradução do grego para o português, o indo, porque o indo eu estou me incluindo a todo momento. Então, como embaixadores de Cristo, nós temos características. Uma da característica é ter ciência do assunto de sua terra, Bíblia, ou seja, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus para estarmos falando e explicando, dando entendimento, passando as boas novas com sabedoria para quem quer que seja que estejamos evangelizando, ou mesmo que não estejamos evangelizando inicialmente um trabalho evangelístico, ou mesmo se estamos em outro país fazendo missões transculturais, em um dado momento podemos não estar evangelizando, mas por sermos cristãos, sermos questionados sobre a Bíblia. É uma oportunidade que Deus nos dá. Às vezes nós procuramos a oportunidade, às vezes a oportunidade bate na nossa porta, nós temos que estar preparados. Tem convicção daquilo que vai falar, é fiel àquele que o mandou, ou seja, é fiel a Deus, aquele que o mandou e o comissionou. O embaixador não tem vida própria, está no lugar porque foi enviado. Então não é por ele, é por Deus. Ele luta pelo seu país de origem, ele não trai a confiança de quem o enviou. Ele não aproveita as circunstâncias para se promover, ele não pode se prevalecer do cargo. Ou seja, nosso referencial de missões em Jesus, Isaías 6:8, a quem enviarei? Jesus foi embaixador por excelência, missões verdadeiras. Ou seja, o nosso Jesus é o nosso exemplo de missionário. Então, vamos fazer missões, vamos estar contribuindo com missões, vamos estar orando por missões, vamos dar um passo adiante, vamos ter consciência de que essa matéria missiologia é para estarmos, vocês alunos, estarem aprendendo mais sobre o que é missiologia, missões transculturais, missões urbanas, missiólogo, missionário, conforme nós conversamos, mas acima de tudo, janela 10x40, antropologia, respeitarmos as culturas, né? Temos a preocupação de estarmos sempre pedindo a Deus sabedoria, como embaixadores de Cristo, fazer nada se Ele não pode se prevalecer do cargo, ou seja, o cargo de missionário, ou mesmo aquele que é obreiro, aquela que é obreira, aquele que é irmão, que é irmã, que é servo, que é serva, tem que ter consciência de que nós estamos ali fazendo a obra do Senhor. Não é obra nossa, é obra do Senhor. Nós somos colaboradores de Deus. Então nós temos que estar fazendo missões de uma forma verdadeira, como Jesus nos ensinou. Conforme eu disse para vocês, não me lembro qual das aulas, mas é no todo, ao mesmo tempo, visão centrífuga. Amém? A visão centrípeda ficou lá atrás, antes de Jesus, Israel atraindo o povo. Nós estamos na visão centrífuga, após Jesus, de dentro para fora, fora das quatro paredes. Nós devemos estar fazendo missões em nome de Jesus. E terminando a aula, nós vamos estar orando. Nessa hora, eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos um clamor pela janela 10x40 e pelo mundo, em nome de Jesus. Porque, como eu falei para os irmãos, é muito importante essa janela, a cortina de ferro, como é chamado antigamente, e todo mundo, é um grande desafio. Nós vamos terminar essa última aula agradecendo a Deus por esta aula, pelo curso teológico, pelas aulas ministradas, pela vida dos alunos, pelo nosso reitor Cléber, pastor Samuel, presidente da nossa igreja, nosso coordenador Isaías, todo o corpo docente
em nome de Jesus. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, nós agradecemos o Senhor por tudo, Senhor Jesus, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Pai amado, Pai querido, toma, Senhor Deus, a jornada 10x40 nas tuas mãos. Ó, Senhor Deus, dê escape aos missionários, dê vitória, Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dê, Senhor Deus, a sustentação, que mais e mais irmãos despertem para orar, mais e mais irmãos despertem para contribuir, mais e mais irmãos despertem para estar fazendo o hino do Senhor Jesus, concomitantemente aqui e lá na jornada 10x40, através dos missionários. Também, Senhor Deus, todo mundo, Senhor Deus, ó Pai amado, ó Pai querido, vai, Senhor Jesus, dando escape, livramento, Senhor Deus, vai fazendo com que a Tua palavra, Senhor Deus, chegue até os confins da terra, para que todos, ó Pai, possam conhecer as boas novas, a maravilha que é servir a um Deus verdadeiro. Nós, Senhor Deus, através de Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Até a próxima aula, que será de finanças para a glória do Senhor. Amém?